Oi, Paola, tudo bem? Finalizei a planilha, tá? Eu vou te apresentar então como ficou ela, como fosse acesso, como cadastro, os lançamentos, a base geral aí do funcionamento dela, tá joia? Primeiramente, né, eu fiz aqui essa base de introdução, né, bem simples também, mas objetiva, planilha de fluxo de caixa, os menus aqui de acesso, né, então nós temos os cadastros, lançamentos, planejamento, relatórios e o dashboard, uma breve explicação do que é cada um, né? E basta selecionar um ou outro, né? No caso, o botão desejado, o menu desejado, para você acessar. Então, nós vamos iniciar aqui pelos cadastros, tá? Cliquei. Então, isso aqui vai ser a parte visual padrão aí da planilha. Para acessar aquela introdução que eu te mostrei inicialmente, basta clicar na logo, né? Cliquei na logo, ele vai para lá, né? Mas, de forma geral, é aqui que vai ser mais utilizado no dia a dia. Então, nós temos esses menus. Dentro de cada um, nós podemos ter os submenus, né? Nesse caso aqui de cadastro, nós temos saldo inicial, categorias de despesas e receitas. Vamos iniciar, então, pelo saldo inicial. Então, o que é isso aqui? Eu até deixei uma breve explicação aqui, que é o quê? Cadastre aqui uma única vez o saldo inicial para dar start em sua planilha. Insira o mês, o dia, o ano e o saldo inicial. A partir desse saldo, irá acumular e movimentar o seu caixa juntamente com os lançamentos diários. Então, isso aqui é o quê? Você está iniciando, pegando a planilha agora, mas a empresa não iniciou agora, né? Ela tem uma vila, ela tem um histórico para trás. Então, para não lançar todo o histórico na planilha, para ter o valor ali, você pode startar ela com o saldo financeiro, tá? Então, o que nós temos aqui? O ano, né? Esse aqui basicamente é o ano da planilha. Como a estrutura da planilha de janeiro a dezembro, a gente tem que determinar que ela é referente a um ano específico, então aqui você coloca. O mês e o dia e o saldo inicial. Isso aqui é o start do saldo. Eu quero iniciar a minha planilha com um saldo de 10 mil reais, que é o que eu tenho em caixa agora na minha empresa. Que dia que eu vou utilizar isso? Que dia que eu vou iniciar os lançamentos na planilha? Vou iniciar no dia 15 de julho. Um exemplo, né? Estou lançando aqui dados aleatórios. Uma coisa importante também te dizer, que toda informação que você vai ver nesse vídeo são tudo dados fictícios. Eu lancei de forma aleatória aqui para te mostrar o funcionamento. Então, vamos supor que eu vou iniciar a planilha dia 15 de julho com 10 mil. Então, a partir do dia 15 de julho, tudo que eu movimentar, entrou 10, mais 10 mil, saiu 5, 5 mil de lucro. Então, qual que é meu saldo? 15 mil. É os 10 que eu já tinha, mais os 5. Então, ele vai se movimentando a partir desse saldo inicial. Não é obrigatório, você pode deixar zerado, né? Não quero iniciar o controle direto na planilha sem ter saldo inicial. Não tem problema, deixa zerado aqui. Eu vou deixar em janeiro, 1º de janeiro aqui como um padrão, R$1.000, tá? Então, estou startando minha planilha com R$1.000. Aí lá nos lançamentos a gente vai ver esse movimento. Categorias de despesas, tá? Aqui é bem simples também, nós temos 15 opções de categorias de despesas, né? É importante deixar um limite, não tão muito fechado para despesa, porque normalmente despesa tem mais detalhes, então deixei 15 opções. E aqui é interessante, tá? Aqui tem que indicar se essa despesa ela é fixa ou variável. Isso aqui é importantíssimo lá depois para o relatório, margem de contribuição, que ele vai pegar sempre as variáveis. Então, colocou aqui as despesas, cadastrou as despesas, determina se ela é fixa, uma despesa fixa ou variável. Então, aluguel, sempre fixa, funcionário fixa, a taxa, variável, serviços, variável, e assim por diante. Então, isso aqui também eu lancei de forma fictícia, mas tem que determinar se ela é fixa ou variável. As receitas seguem a mesma lógica, só que eu dividi aqui com relação à forma de pagamento, né? Então, nossa estrutura ela vai ter a parte das entradas, onde vai ser dividido pela forma de entrada, a forma de pagamento, dinheiro, Pix, cartão e assim por diante. Então, é esse bloco aqui que vai estar lá na base de lançamento. Eu coloquei aqui categorias de receita e tipo de entrada. Então, para não confundir o que é tipo de entrada, eu coloquei aqui do lado forma de pagamento. Então, cadastra aqui e ele automaticamente vem para cá linkando ao tipo, a categoria de receitas, tá? Aqui eu deixei entradas diárias para 6 opções, né? Então, nós temos 6 opções. E vai ter entradas diárias de dinheiro, entradas diárias Pix e assim por diante. Na sua estrutura lá você já tinha isso aqui, só que você deixava tudo na mesma célula. Aqui é interessante deixar dividido para a gente ter essa divisão correta até para o relatório lá depois, a gente saber o que é dinheiro, entrada, então é importante deixar separado. Basicamente é o quê? Cadastra aqui, coloca aqui e ele automaticamente vem para cá, nessa mesma estrutura, beleza? Coloca aqui e ele vem para cá. Aqui está feito o cadastro de categorias de receitas. Agora nós vamos para a base de lançamento, tá? Aqui é o coração da planilha. Então vamos lá. Aqui, Paola,
você até havia solicitado, dado uma sugestão de colocar um gráfico aqui para facilitar a visualização do usuário. Eu não coloquei, por boas práticas, até pela nossa experiência com planilha sob medida, e eu acho que não ficaria legal, tá? Eu vou te explicar o porquê. A planilha é muito bem dividida: cadastros, lançamentos, o planejamento, relatórios e o dashboard. Então, cada uma delas tem as suas funções, vamos dizer assim, visuais ou de lançamentos. Essa aqui é específica de lançamentos, né? Então o nome já está dizendo, é só para eu lançar. Mas não é só, né? Ele vai ter os resultados ali, obviamente, automáticos, que é a soma das entradas do dia, a soma das despesas do dia, o meu resultado, lucro, prejuízo. Então ele já vai ter essas visões. Não fica legal colocar gráfico aqui, mostrando essa evolução de forma gráfica, porque ela é uma planilha que cresce lateralmente, né? Ela não está concentrada em uma visão única, um padrão aqui. Ela acaba vindo aqui para o lado. Então, se a gente coloca um gráfico ou algo demonstrativo aqui nesse cantinho, por exemplo, quando o usuário vem aqui para o lado, ele vai acabar não vendo. Então, acaba ficando mais poluído do que funcional. Tá? Essa é uma opinião até baseada na nossa experiência. A única coisa que eu coloquei aqui que eu achei interessante foi esse saldo em caixa. Bem simples, bem objetivo e direto aqui. Né? Ele também é automático. O que é isso? É o saldo que está sendo acumulado em caixa. Né? Aqui está um valor alto, né? Nesse caso, porque aqui está menos, porque eu fiz vários lançamentos em vários meses, tá? Vários meses aqui tem lançamentos, até para a gente gerar lá informação para o dashboard e para o relatório. Mas aqui é o seguinte, a cada movimento que o usuário vai fazendo aqui, esse saldo vai se movimentando. Então vamos supor, lá no dia 1º em Pix entrou R$1.000, aqui está 58. Opa, ele aumentou aqui o valor para 58.812, né? Então, se eu vim aqui colocar que tive uma despesa em vez de 50 de 1.000, o meu saldo em caixa baixou, né? Então ele vai fazendo isso de forma automática e visual. E explicando também por que eu deixei esse espaço em branco, né? Que até você comentou, mas aqui daria até para colocar um gráfico, só aumentar um pouco. Por que eu deixei esse espaço aqui? Justamente para ficar fixo esse menu aqui referente ao acesso aos meses, tá? Pode ver, ó, quando eu vou para o lado, ele não movimenta, ele está estático aqui, ó. Justamente para facilitar para o usuário selecionar. Se eu venho para baixo também, ó, ele não movimenta aqui em cima. Então, por isso que eu concentrei aqui nesse quadradinho e deixei esse espaço livre aqui. Eu poderia ter colocado aqui os menus, né, de janeiro a dezembro, mas teria o mesmo problema. Eu ficaria com ele escondido aqui e não ficaria parado. Obviamente que o saldo em caixa também tem isso, mas como é uma informação mais rápida de visual ali, não tem problema, né? Ó, eu posso vir para cá, se eu voltar já vem aqui. Não é uma análise que eu tenho que fazer, olhar de forma mais com detalhes, né? Não, aqui é só olhar e já sei o que está acontecendo. Então vamos lá. Janeiro 25, de 1 a 31, né? Nesse caso aqui janeiro tem até 31, os totalizadores automáticos aqui das entradas e saídas, aonde digita? Na parte em branco, esse bloco aqui. O que está em verde, em cinza, vermelho, não se digita, é onde tem aqui essa parte. Se eu apagar aqui, ó, fica mais claro essa parte onde tem que digitar, que é a parte em branca, onde é os dias e cada categoria, tá? E assim por diante. As vendas também divididas em produtos e serviços, né? Caso tenha. Então, tive essas entradas aqui, vem aqui e divide daí o que foi de produto e serviço. Ele vai ter o totalizador aqui em cima e aqui no final ele também vai ter o totalizador do mês, no caso, né? Então, qual foi meu saldo em caixa acumulado do mês? 6.676. E uma coisa importante, o saldo em caixa ele é 100% automático. A cada mês que a gente vir aqui, não precisa ir colocando o saldo inicial do mês, não. Ele automaticamente, com os movimentos, ele já vai levando essa informação mês a mês, né? Então, ó, fevereiro, terminei o mês de fevereiro, 11.612. Março, aqueles 11.612 mais o que aconteceu nesse dia aqui para movimentar. E assim por diante, né? Então, 14.528. Como que eu iniciei o mês seguinte com 14.528. Então, se eu movimentar aqui, ele vai pegando esse saldo, tá? Então, ó, toda estruturada, clica aqui no mês, tanto aqui em cima você sabe o mês que você está e aqui também está descrito, né? Então, para facilitar aí, para acabar não se perdendo. Tá joia? Planejamento. Aqui também é basicamente a mesma estrutura que você tinha na sua, só dei uma reformulada aí na parte visual e dei uma consolidada, tá? Então, basicamente é o quê? É o planejamento do ano, né? De janeiro a dezembro, no caso aqui de 2025. Qual que é o meu plano de receitas, entradas, mensal? 15 mil mensal.
qual que é o meu orçamento de despesas. Aí aqui eu dividi por fixa ou variável, para ficar algo mais consolidado e mais dinâmico para ser digitado. Então, eu estou prevendo ter despesa fixa de 6.000 mensal, despesa variável de 1.500 e assim por diante. Onde digita também é essa parte em branco aqui. Tá? A parte em cinza é o totalizador. No caso aqui, ó, eu estou orçando para o ano 6 de fixa e 1.500 variável, então o meu total de despesas orçada é de 7.500. O meu lucro que eu estou prevendo mensal, que eu estou orçando, é de 7,5, 7,5 e assim por diante, que é o quê? É o que eu estou planejando de entrada menos as minhas saídas. E as vendas de produtos, também está em branco aqui, ó, se eu apagar, fica visualmente bacana. Isso aqui é tudo automático, tá? Digitei aqui, ele vem para cá. Então, qual que é as minhas vendas mensais? Aqui vai estar o valor de acordo com essa distribuição, beleza? Então é aqui em cima que planeja. Então é 3 blocos, planejamento, realizado e o comparativo. O realizado, ele vem lá das bases de lançamento, eu faço uma soma do mês e trago para cá. Então, eu estava prevendo ter uma entrada de 15.000 em janeiro, entrou 24, né? Entrou mais do que eu estava prevendo, então entrou 9.000 a mais. Estava prevendo 15, entrou 23, entrou 8.000 a mais. O comparativo depois. Despesas, eu estava prevendo ter uma despesa de 7.500, opa, elevou. Lembrando que é dado fictício, né? 19.000. Então, eu tive 11.000 a mais de despesas do que eu estava previsto. Por mais que eu faturei mais, tive despesa maior e o meu lucro foi menor do que eu estava previsto, né? Eu fiquei no negativo. E assim por diante. É essa base comparativa. Então, digita aqui, nas partes em branco, e aqui para baixo é tudo automático que vem lá dos lançamentos. Beleza? Agora nós vamos entrar aqui na parte de relatórios. Né? Então aqui, ó, vamos lá. Eu criei 3 relatórios 100% automáticos que vêm lá das bases de lançamentos. Primeiro relatório, evolução mensal. Essa estrutura visual aqui, Paulo, é basicamente o que você tem aqui, ó. Tá vendo? Se você perceber, é isso aqui. Só que aqui você faz dia a dia, lançamento diário, e aqui é um painel consolidador do mês, né? Então, como foi meu mês de janeiro, de fevereiro, março? Total, né? A mesma estrutura, trazendo de forma automática quanto que eu tive de entrada de dinheiro em janeiro, em Pix em janeiro e assim por diante. Então, o mesmo painel, a única coisa que eu coloquei a mais aqui foi a média, né? Média mensal. Então, no ano deu 57.000 em caixa, no caso. Fechei o ano com isso aqui em caixa. Tive 280.000 de entradas, 23.000 de média mensal e assim por diante. É tudo automático. É apenas você ter algo consolidado dos diários, né, dos meses, aqui de forma automática. Resultado por categoria. Aqui eu já fiz um extrato para você ter uma visão dividida e visual, para você saber onde entra mais dinheiro, onde sai mais dinheiro por categoria. Olha que legal. Aqui você seleciona o mês, né? Como foi meu mês de janeiro? Ou todos os meses, né? Eu sempre gosto de deixar o todos, que é, eu quero ver o ano, mas eu quero ver um mês específico. Então aqui você tem essa opção. Se eu coloco todos aqui no mês, traz tudo, como foi meu ano. Isso que é o quê? Eu quero saber, no ano, então, eu tive, nesse caso eu selecionei todos, 160.000 entradas de dinheiro, representou 57%, 82 em Pix representou 29% e assim por diante. A despesa é a mesma coisa. Aluguel, 44.000 representou 19% das minhas despesas e assim por diante. Quero ver um mês específico, janeiro. Como foi meu mês de janeiro? Eu tive 24.000 de entrada, 53% representou em dinheiro, 30 Pix e assim por diante. Beleza? Então você pode ver um extrato mensal ou do ano todo. Resultado financeiro. Isso aqui basicamente era aquilo que você tinha lateralmente aqui nas planilhas, que eu também tirei, porque também não fica legal, não ficaria legal a gente manter isso aqui, nesse lado, né? Até por desconfigurar lançamento, relatório, visão financeira, visão automática daqui, né? E uma coisa interessante também é que aqui está todo estruturado uma parte de layout, né? Aqui nós temos algumas células tão menores, maiores para dar esse status. Então, aqui do lado, confundiria também, eu acredito, o usuário, né? Porque ele teria que vir toda vez para o final. Às vezes ele está aqui no começo do mês, ele tem que ir lá no final olhar. E ali fica prático, porque ele está aqui e vem cá. Tu clicou, ele já sabe como está a situação, beleza? Aqui é o seguinte, 100% automático também, a não ser a visão aqui do mês também. Resultado da empresa, receitas totais, eu estou olhando uma visão de todos os meses, do ano. Se eu colocar janeiro, mesma estrutura. Quanto que eu tive de entrada de produtos e serviços, a representatividade dele, e despesa variável para eu ter a minha margem de contribuição. Né? A margem de contribuição é entradas dividido, né, pelas despesas variáveis.
Então, essa é a conta aqui, menos as despesas variáveis. Então, da onde vêm essas despesas variáveis? Justamente dessa divisão que eu fiz aqui, né? Então, nada é manual, tá vendo? Tudo é automático. Não tem essa questão, eu estou lendo dessa célula, daquela célula. Não, é da estrutura fixa. Então, ele vai ler e trouxe aqui. Então, minha margem de contribuição é de 13.581, 54%, baseado nessa estrutura. Isso em janeiro. Qualquer mês que eu colocar aqui, ele vai vir esse resultado. Aí aqui, eu fiz aí um totalizador, né? Então, qual foi minhas despesas totais do ano? 223. Aqui eu dividi só a variável aqui em cima para ter a margem de contribuição. Morreu aqui a margem de contribuição, agora eu vim para o resultado final, vamos dizer assim. Despesas totais, 223.430. Minhas despesas variáveis, né, aqui, e o meu lucro final. Lembrando que essa estrutura aqui, Paola, ela está lendo as vendas de produtos e serviços, tá? Vendas, porque para o cálculo de margem, de ponto de equilíbrio, a gente pega as vendas. Lembrando que no lançamento, nós temos dividido a parte das entradas e das vendas aqui embaixo, né? Então, eu acredito que é interessante que seja o mesmo número, né? Então, aqui eu estou quebrando por forma de pagamento e aqui eu estou quebrando e categorizando por tipo de entrada. Se foi produto ou serviço, mas teoricamente o valor tem que ser o mesmo, né? Mas só para determinar que a estrutura aqui do resultado financeiro está pegando produtos e serviços. As vendas que estão lançadas lá embaixo, não é aquelas entradas, tá? Então ele vai pegar daqui, despesa total, quanto que eu tive de despesa variável e fixa, e o lucro, que é o que eu tive de receitas total das vendas, menos as minhas despesas, e o meu lucro, que deu esse percentual, e o meu ponto de equilíbrio de 172.989, tá? Então, um painelzinho configurado para impressão, para gerar PDF, aqui também, ó, né? Prontinho, 100% automático. Então, isso aqui é relatórios financeiros da operação de forma automática e dinâmica. Clica aqui, já vai estar dentro dos relatórios. Agora vamos finalizar com o dashboard. O dashboard ficou muito bonito, muito bacana mesmo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Então, o dashboard está sempre muito completo, tá, Paula? 100% automático também. É uma visão muito bacana. Então, vamos lá. Como que funciona? Então, vamos lá. Aqui, o primeiro gráfico, nós temos a evolução de entradas e saídas, tá? Mensal. Janeiro, né? A verde são entradas. Eu até dividi aqui verde e vermelho, e aqui ficou legal também essa divisão, né? Então, ó, quanto que entrou em janeiro, quanto que saiu, entrou, saiu e assim por diante, tá? E aqui do lado o totalizador. Então, no ano aqui 280 mil, aqui 223 e eu tive um resultado de 56.862. Aqui, ó, se você perceber, aqui ele está 56.862 e o saldo em caixa é 57. Aqui, se você quiser, eu posso fazer um ajuste considerando o saldo inicial nessa conta aqui também. Aqui não está. Por isso dessa diferença, tá? Do saldo em caixa por resultado do ano. Aqui ele está considerando somente os movimentos, tá, Paola? Entrada e saída, o que eu lancei. Aqui ele está considerando, obviamente, também as entradas e saídas que eu lancei, mais o que eu coloquei lá de saldo inicial. Então, por exemplo, ó, 57.862 contra 56.862, né? É porque eu lancei aqui R$1.000. Esses 1.000 não está naquele comparativo mensal. Se eu zerar aqui, por exemplo, obviamente que daí o valor bate, né? Porque aqui eu estou enxergando o mesmo valor daqui, porque essa evolução aqui não está considerando aqueles R$1.000. Se você quiser, dá para colocar aqui, né, os R$1.000, ou deixar assim, justamente para ter esse resultado apenas do que movimentou. A ideia aqui é do que movimentou, beleza? Então aqui 280 mil no ano, 223 tive um resultado de 56 mil. O gráfico de baixo já é um comparativo mensal das despesas fixas com variáveis. Olha que legal. Então, aqui a linha vermelha é a fixa. A vermelha representa então as despesas fixas e essa um vermelho mais fraco, um rosa, as despesas variáveis, tá? Então aqui está mostrando isso e aqui também nesse gráfico de rosca. Então minha evolução, né? Então no ano eu tive 127.620 de despesas variáveis, representou 57%, e essa foi a evolução dessa despesa mensal. No ano eu tive 94 mil despesas fixas, representou 42%, e esse foi a minha evolução mensal, né? Despesa fixa variável e aqui o totalizador de cada uma. Aqui embaixo é as entradas diárias. Esse aqui é aquele gráfico que você tinha lá na sua planilha, né? Que tinha essa evolução
mensal de entradas e saídas com esse gráfico demonstrativo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui de forma mais automática e dinâmica, né? Deixa eu desproteger esse... Feito. Esse menuzinho que ele estava protegido, mas agora já desprotegi. Então aqui é basicamente aquilo que você tinha em cada guia, só que aqui de uma forma mais dinâmica, né? Então aqui você consegue ver a evolução do mês de janeiro, por exemplo, quanto que entrou, quanto que saiu dia a dia. Fevereiro, vem aqui e seleciona. Como que foi? Nesse caso aqui, eu não lancei todas as informações igual eu lancei em janeiro, mas aqui você tem que teve essa diferença aqui entre entrada e saída em fevereiro, em março foi assim, em abril e assim por diante. Isso aqui fica legal conforme os dias vão sendo lançados, você vai ter a visão dinâmica aqui no dashboard. Aqui, vendas mensais por tipo, né? Então, ó, de janeiro a dezembro. Então, aqui nós temos aí a divisão entre produtos e serviços. Mensalmente, serviços. Mensalmente, produtos. Mensalmente, os dois. Olha que interessante. Então, você tem a opção de selecionar os dois. Como foi minha evolução mensal de vendas de produto e serviço, geral. E aqui uma representatividade dividindo os dois. A linha mais fraca aqui, o bloco mais fraco, ele vai estar o menu aqui, né, de visualização, é serviços, e o mais forte é produtos. Então, no ano, né, de janeiro a dezembro, 36% representou serviço e 64% vendas. E aqui os valores. E aqui a evolução do gráfico quando você quer visualizar um ou outro ou os dois. E aqui, por fim, um gráfico demonstrando a evolução por categoria das saídas e das entradas, né? Então aqui também, seleciona todos os meses ou um mês específico, você vai ter quanto que gastou de aluguel, de funcionário, essa comparação gráfica aqui, ó. Quero ver janeiro, essa foi o resultado. Fevereiro, março e assim por diante. Aqui não está movimentando porque eu deixei mais fixo lá as informações. Mas ó, tudo que você coloca aqui, ele automaticamente se movimenta e você tem essa visão aqui das entradas, dinheiro, Pix, né? Por isso que aquela divisão tem que ser feita, né? Se eu deixasse tudo junto dentro do mesmo bolo lá de informação, eu não poderia dividir. Então a gente divide entradas e aqui coloca a forma de pagamento e você tem essa visão aqui de forma automática. Um dashboard muito bonito, muito visual, muito bacana, né? Vai ter toda a informação que precisa aqui, financeira. Aí só me confirma se você quer considerar aqui no resultado lucro o saldo inicial, no caso, vamos supor que comecei em janeiro. Em vez de aqui ser 24 mil, seria 25 mil se eu colocasse R$1.000, né? Os R$1.000 aqui, ó, lá em janeiro. Então, ele viria para cá. Coloco 1.000 aqui e aqui mostra igual ao saldo do caixa, né? Mas só trazendo que isso aqui seria o resultado dos movimentos e não do caixa. O que dá para fazer também, né, é criar um gráfico, um último gráfico aqui, com a evolução do caixa, né? Aí a gente tira isso aqui para não confundir, né? Deixa o resultado do mês e aqui embaixo a gente cria um gráfico de como fechou o caixa mês a mês, né? Em janeiro fechou assim e tal, e sempre vai ter o saldo atualizado de acordo com a última posição, também daria. Aí tiraria isso aqui e deixaria lá embaixo em outro gráfico. De forma geral, a planilha é super bonita, muito prática, muito dinâmica, ó, fácil de entender, fácil de navegar, tá? Eu vou te mandar, obviamente, depois uma planilha totalmente em branco, né? Para inserir os dados, você vai ver que vai ficar mais limpa visualmente também, e conforme os meses vão acontecendo, você vai tendo essas visões aí bacanas, tá joia?